Talvez vocês não sabiam, né? Mas o Paysandu agora tá com um laboratório, né? Laboratório de jogadores, né? Laboratório de jogadores, laboratório do Papão. Bora bater um papo sobre isso aí, sobre o laboratório que o Paysandu vai fazer no Campeonato Paraense, depois da nossa vinhetinha aí. Meu amigo, já não esquece de se inscrever. No outro vídeo eu pedi like, agora eu vou pedir para tu se inscrever aqui no canal. Já se inscreve aqui no canal Central Papão, né? Que história é essa de laboratório, né? Bem, vocês sabem que o Paysandu teve uma crise financeira e ainda está enfrentando uma crise financeira com repercussão de 24 e 25, né? Houve todas aquelas bobagens financeiras e aí o Paysandu em 26 está administrando essa crise financeira, né? É, e uma das práticas, né, uma das estratégias para vencer essa crise financeira é a utilização da base do Paysandu, os atletas da base do Paysandu, como alternativa, desculpem, como alternativa à contratação de jogadores, né? Não houve aquele planejamento, vamos utilizar jogadores da base para depois a gente revela, e aí com isso a gente vende o jogador e fortalece o caixa do Paysandu, até porque a base do Paysandu não tem uma estrutura adequada. Então, meio que essa alternativa foi em razão de uma crise financeira. Eu até escrevi lá no Instagram que o título era Deus escreve certo por linha torta. De repente, foi preciso acontecer tudo isso para a gente começar a olhar para a base e começar a valorizar e com isso dar mais instrumentos, né? Porque não adianta, a base resolve, pega qualquer um lá da base sem estrutura nenhuma. Então, é olhar para a base e também dar uma estrutura para a base, né? Então, qual é a estratégia que o Paysandu vai utilizar, né? Que o próprio Tuma e o Alberto Maia já falaram. E eu achei interessante, que é o seguinte: no Paraense, a gente vai contratar e já está contratando um time base, né? Ou seja, uma estrutura base de jogadores experientes de Série B e Série C. Então, tu tem um time titular de jogadores experientes de Série C e de Série B, ou no máximo só um jogador da base ali como titular, e os reservas vão ser os atletas da base, né? Sobretudo, majoritariamente, os atletas da base. Por quê? Porque se você deixar os atletas da base como fundo de elenco, né? Fundo de elenco é o famoso reserva do reserva. Eles não vão ter rodagem. Porque o grande problema da nossa base nem é tanto a questão de qualidade de futebol, porque o mesmo futebol que se joga aqui em Belém se joga em São Paulo, se joga em Rio, né? Enfim, então, o grande problema é a rodagem. Até inclusive o presidente da FPF fala muito sobre isso, né? Tentar inventar, né? Fazer mais, criar competições para que atletas da base tenham mais rodagem, né? Imagina, eu vi aí que a média, se eu não me engano, a média de jogos oficiais de atleta da base são 12 jogos. Quer dizer, pô, muito pouco, né? Enquanto a média de um profissional ali é 35, 40, né? Um atleta da base, 12 jogos oficiais é muito pouco. Então, para resolver esse problema de rodagem, que você vai fazer? Vai pegar o Campeonato Paraense, colocar o moleque para jogar ali 6, 8 jogos para ele pegar um pouquinho mais de rodagem e servir meio que como uma peneira oficial, porque uma coisa é o que tu vê no treino, outra coisa é o que tu vê o jogador fazendo, né? E aí a gente pode destacar alguns. Tem o Yarley, tem o Salomone, tem o Pedro Henrique, que jogou a final, os jogos finais da Série B, depois que o Paysandu já estava rebaixado. Tem o Thaleson, que jogou a copinha aí, que também precisa um pouco mais de rodagem. Então são jogadores que devem ser testados no Paraense como laboratório, e a gente, claro, tem que ter uma paciência a mais com esses jogadores, né? Porque é aquilo, a gente pede tantos atletas da base, na hora que coloca o jogador da base, a gente começa a vaiar se não vier os resultados. Então, é ter um pouquinho mais de paciência com esses atletas, porque eles podem resolver dois problemas nossos. Aquilo que eu sempre falo, atletas da base, eles resolvem dois problemas. O primeiro, que é o custo, né? Ou seja, o atleta já é da base, portanto não vai ter um custo, porque a gente tem que considerar que o custo norte ele é muito grande, então o jogador para vir aqui para o norte, ele vai cobrar mais do que se ele for para o nordeste ou lá para o eixo, né, lá para o sudeste. Então a gente resolve esse problema de custo de contratação. E segundo, a gente resolve outro problema que é o fortalecimento de caixa. Se um desses atletas, vamos supor, 6 atletas que estão incorporado ao elenco, né? Daqueles 6 mais badalados, porque tem muito mais. Então, se de 6 atletas, ou no total de 10 atletas, tu consegue revelar dois e vender por um preço razoável, olha aí, a gente já está no lucro. Então,
tem que ter paciência com esses atletas da base. Por outro lado, né, no entanto, isso não pode ser muleta da diretoria. A diretoria tem que buscar, né, ela tem que ter uma estratégia criativa para mesclar esses garotos com os jogadores experientes. Porque vai ser aquele jogador experiente. A torcida sempre pega no pé de alguém, né? Escolhe uma pessoa para pegar no pé de alguém. No passado, por exemplo, foi o Marlon, né? O Marlon era um dos alvos principais, era o Marlon, depois foi o Matheus Nogueira. Então, tem que ter um cara experiente que é para poder matar no peito e dizer, olha, a responsabilidade aqui está comigo. É aquele jogador experiente que já conhece os árbitros e vai lá no ouvido do árbitro, professor e tal. E aí o árbitro, como já conhece o jogador experiente, respeita o jogador experiente para poder ensinar os moleques, inclusive, posicionamentos e comportamentos dentro do próprio campo. Então, é necessário que a diretoria faça essa mescla, né? Pegue jogadores experientes para poder mesclar aí com esses jogadores da base, para também não dizer, ah, olha, a gente deu chance base e aí a base não correspondeu, né? Só para a gente ter como exemplo, vocês lembram, por exemplo, o Robinho na Série C de 2023? O Robinho foi essencial para o Paysandu, porque trouxe um jogador rodado, experiente, para poder mesclar com jogadores iniciantes, né? E agora mais ainda, porque não só são jogadores iniciantes, como são jogadores da base, né, regional. Então, portanto, a chance de sentir aí o peso da camisa é muito maior. Por outro lado, é aquela velha história da aposta, né? Quanto maior a aposta, pode ser maior o tombo ou maior a conquista. Então, por outro lado, se der certo, vai dar muito certo, e se der errado, vai dar muito errado, né? Porque, como são jogadores jovens, a chance também de degringolar é muito grande. Só que, claro, a gente torce, né, pela qualidade, pelo pouco que a gente já viu. Claro que não tem como a gente acompanhar muito atletas da base, mas pelo pouco que a gente já viu, acho que dá aí para pelo menos pegar no mínimo aí uns 3 jogadores para se fortalecer mesmo no elenco, inclusive brigar por titularidade na Série C no mínimo, né? Quem sabe a surpresa não seja ainda muito maior. Beleza? Mas quero ver tua opinião aí. O que é que tu acha? Acha que esses jogadores da base aí têm qualidade ou não? Tu já assistiu alguma coisa? Raramente algum desses jogadores aí prestam. Coloca aqui o nome de algum jogador da base que tu acha interessante, ou coloca assim, nenhum presta. Quero ver tua opinião aqui. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.